o meu regozijo de ter recebido no meu caso, a bancada do PSOL, são 10 deputados e deputadas, aliás, 5 homens e 5 mulheres que valem por 1000 homens. Isso é bom, vamos seguir aqui. Tá. E uma das mulheres, das guerreiras, é a Talíria, do Rio de Janeiro. Na verdade, do mundo, não é? É uma liderança, assim, cada vez mais expressiva mesmo da luta pelos direitos humanos, das lutas por todos os direitos para os trabalhadores, para os que vivem do trabalho, para as mulheres, negros, indígenas, LGBT, enfim, é uma lutadora realmente aguerrida e completa. Então, vamos lá. Vocês me permitem começar de trás para frente aqui, dos 5 primeiros? Hein? Então, Samuel Caetano. É legal que as mesas estão bem equilibradas. Na verdade, a segunda mesa vai ser quase só mulher, né? Aí é ruim. Hein? Isso é bom, né? Não. Às vezes, rapaz, está composto só de homem aqui, é uma vergonha. Às vezes o próprio movimento nos procura, e aí quando você vê a mesa toda está composta por homens só. Né? Nós lutamos muito, mas na hora de compor, é assim, assessoria. A gente luta para ter um mandato, faz o discurso socialista, né? Diz que defende negro, indígena, LGBT, comunidades tradicionais. Aí quando monta assessoria, às vezes, nada contra os brancos, né? Mas é só branco homem, né? Então acho que o pessoal tem exercitado isso, viu, pessoal? Desculpe a propaganda. No meu mandato lá, quem quiser entrar no meu escritório vai encontrar a Jandara. É uma travesti, é minha assessora, não é apoiadora só. Negra, travesti. Tem outros gays, tem gente da área artística, tem mulheres negras, tem homens negros, tem homens brancos. É um pouco esse sentido que os mandatos devem expressar. E a assessoria do PSOL fez esse esforço, ainda não está otimizado, mas nós temos aqui Simone indígena, temos ambientalistas, né? Branquinho, mas que, olha ali, Letícia, mas é uma aguerrida lutadora do povo, né? A gente não tem que se envergonhar, né, de ser o que é, né? Mas o que é bacana, assim, a composição é bem ampla. Mas agora, como são... Eu falo isso, pessoal, para dizer o seguinte, para nós foi muito bom ter recebido vocês, sei que vocês conversaram com outros deputados, com outras bancadas, aprendemos muito, não é? Ouvimos de viva voz os depoimentos, nos emocionamos e até choramos com os depoimentos de várias lideranças, né? Dado o momento que o Brasil vive, e apesar de leis, até eu estou aqui com o decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, né? Que trata exatamente da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, mas a gente sabe que avançou um pouco, não tudo que a gente sonhava num certo período, mas avançou um pouco, tinha um grau de respeito. Hoje há uma clara negação da lei, do decreto, e uma negação das políticas necessárias para afirmar a dignidade de todos e de todas, e todas os brasileiros. Não dá para aceitar que governo só pense nos madeireiros, nas mineradoras, nos ricos do mundo, nos banqueiros, e esqueça que este país é um país plural, é um país diverso, ele é biologicamente diverso, inclusive socialmente diverso. As pessoas, às vezes, até falam, e algumas empresas falam em responsabilidade social, né? Falam em desenvolvimento sustentável, mas falam de uma sustentabilidade totalmente abstrata, né? Às vezes até fazem algum concurso sobre um texto sobre sustentabilidade, às vezes contratam uma atriz famosa, um ator famoso, para propagandear as suas ações pontuais, às vezes consegue espaço na imprensa, pago naturalmente, ou mesmo que não pago, para mostrar alguém plantando alguma
espécie da fauna, ou algum projeto, digamos, de preservação de alguma espécie da fauna, né? Então, mas, na verdade, são exemplos muito pontuais para engrambelar, na verdade, porque a lógica que eles defendem, a lógica que sustenta os seus lucros é a lógica perversa, é a lógica da destruição, né? Então, daí que esse debate aqui é um debate muito importante, estratégico. E é importante que a gente saiba que aqui estão as pessoas que fazem este país ser a riqueza que é, né? E o Brasil é um país muito rico. Eu conversava com o Chu, que é do Rio Grande do Sul, e é da frente parlamentarista da pequena agricultura, da agricultura familiar, de origem alemã, e ele fala com orgulho, pronuncia algumas palavras alemãs, já foi na Alemanha, e ele diz que, no entanto, lá ele não é bem entendido, porque o alemão que ele fala é de um século e pouco atrás, de uma leva de imigrantes alemães. Mas ele tem orgulho de se dizer alemão, e de falar um alemão que agora é objeto de estudos para alemães da Alemanha, que vêm estudar, os linguistas que vêm fazer pesquisa de doutorado aqui, exatamente porque aqui eles vão estudar um alemão que já não é mais falado lá. E assim nós vamos falar em ucranianos, italianos, coisas que se perderam lá, dialetos que se perderam, línguas que se perderam, que muitas vezes aqui no Brasil são mantidas. Para não falar que os terreiros brasileiros ainda se fala pelo menos 3 línguas. O banto é um, né? Yorubá é outro, muito forte, né? E a Fongé, né? Fon, inclusive, eu tive a honra, Negão, de fazer uma emenda parlamentar e uma professora da Universidade Federal do Pará, que é mãe de santo, ela, Sandra, disse: Milson, vamos fazer o registro, um pequeno dicionário da língua Fongé, e com 80 mil reais só. Foi feita uma pesquisa legal e foi publicado no Pará esse trabalho. E agora, o menino que deu consultoria, ele é aluno estrangeiro na Universidade Federal do Pará. Ele é de Beijing, onde se fala o Fongé. Ele deu consultoria e recentemente ele estava, tem algum baiano aí? Também. Ele estava na Bahia, viu? Ele estava na Bahia porque ele fala o corrente, então muito do que se fala nos terreiros já é meio fracionado, já houve uma perda. Isso é muito bonito, né? Então, como essa integração entre os povos também vai enriquecendo a nossa cultura. O que eu quero dizer é que nós temos 274 línguas. Ontem saiu uma matéria, não sei qual das TVs, 305 povos indígenas, mas eu falei de outros povos que não são originários, não são os primeiros donos da terra, não é? Infelizmente, os negros de várias origens da África, não é? E os indígenas são as principais vítimas do preconceito, não é? Se você lembra, no período da guerra, ser japonês era situação de risco, com ser alemão, não é? Eu tive colega filho de alemão com italiano. Então, vê só, filhos, amigos de escola pública, por sinal. Os pais deles, a mãe alemã e o pai italiano, a casa deles foi invadida no período da Segunda Guerra. É uma casa bonita, próximo à minha casa, que era uma casinha bem humilde. E a casa deles era um monumento lindo. Aliás, totalmente não inapropriado para o nosso clima, mas apropriado para o clima alemão, com aquela inclinação para o país de neve, né? Linda arquitetura e tal. Mas hoje você diz que é alemão e não corre risco. Você diz que é italiano, não corre risco. Porque desvinculou-se a ideia de vinculação desses povos com a Segunda Guerra, com o nazismo, né? O Japão, não é? Quem é que não tem orgulho hoje de se dizer japonês ou de origem japonesa, né? Às vezes o camarada não fala japonês. Ele é de 3ª ou 4ª geração. Mas como ele tem aparência oriental, ele continua se dizendo japonês, tem orgulho de dizer nipônico. Isso é bom. Eu sempre falo isso, viu, pessoal? Porque nós não temos aqui a liberdade de dizer que somos.
Chavante, Terina, Teneterrara, Munduruku, Caiapó, não é? Porque isso acaba gerando violência. Quem viu ontem, a própria Globo é obrigada a tratar da questão da violência contra os terreiros em vários estados do Brasil, no Rio de Janeiro, no Pará, na Bahia, não é? Então os camaradas dizem que são os terroristas de Deus, usam essa expressão para avassalar o terreiro, tomar conta da propriedade alheia e se impor através da arma. Quer dizer, chegamos a esse nível, não é? Mas que bom que há uma reação e o combate ao crime começa a ocorrer. Mas o que eu quero dizer é que, em grande medida, quando mostraram a cara de 4 meninos que haviam ocupado um dos terreiros no Rio, todos negros e jovens. É uma tristeza, porque eles são vítimas de um sistema. Eles foram totalmente ganhos para exercitar o ódio contra a afro-religiosidade e contra a negritude brasileira, né? Então, isso é intencional, isso é, na verdade, não é falta de política. É política, mas não é política pública assumida, mas é toda uma esfera psicológica que é criada exatamente para estabelecer o preconceito como um mecanismo de controle. Então, essa é a minha fala, pessoal, tá? Já que eu tinha direito, eu quero que considere isso aí a minha expressão de solidariedade à luta das comunidades tradicionais.